Bom, pessoal, hoje a gente vai começar a trabalhar com o Teorema de Green, né? Então, vamos entender, né, o que significa o Teorema de Green. A gente vai ver que ele relaciona uma integral dupla com uma integral de linha, tá bom? Então, só vou colocar aqui, ainda não vou colocar o teorema, tá? Então, basicamente, o Teorema de Green relaciona uma integral de linha com uma integral dupla, tá? Não é de qualquer forma, a gente vai ter as condições para integral dupla. Então, basicamente é isso, tá? A gente vai entender o que acontece com a integração numa região, conhecendo o que acontece com a integral ao longo da fronteira ou vice-versa, tá? Bom, para isso, vamos só lembrar, né, seja f de xy, m de xy, um campo aqui vetorial, né, xy, j. Tá? Bom, a gente viu que, vimos que se f é conservativo e C é uma curva fechada e simples, fechada, simples, irregular por partes, regular, suave, né? O que significa isso? Significa que ela vai ser um conjunto de curvas suaves, né? Com derivada em todos os pontos e a derivada diferente de zero. Tá? Regular por partes. Então, a gente viu o quê? Que a integral de f escalar dr ao longo de C, isso aqui é zero. Né? Até usar essa notação que diz que é uma curva fechada. Tá? Por quê? Porque se ele é um campo conservativo, lembra que existe uma função potencial para ela, né? Ou seja, se f é igual ao gradiente de um campo escalar. E aí, a hora que eu calculo isso aqui, só depende do potencial no ponto final menos no ponto inicial, tá? Mas, se eu estou com uma curva fechada, o ponto final e o inicial são os mesmos. Tá? Então, basicamente, para a gente trabalhar o Teorema de Green, em geral, a gente trabalha quando o f é não conservativo. Tá? Com o Teorema de Green, porque senão a gente já sabe que dá zero, né? Quando f é não conservativo. Bom, o que mais? Antes de eu comentar o Teorema de Green, eu vou falar um pouquinho sobre a densidade de fluxo, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da aplicação física para depois a gente relacionar o Teorema de Green. Mas o Teorema de Green, por si só, ele não depende de aplicação nenhuma física, tá? Então, vamos falar um pouquinho do que é a divergência de um campo, ou campo divergente. Tá? Então, vamos considerar que seja f xy, m de xy mais m de xy j, um campo de fluxo. Tá? Então, sobre uma região limitada do plano. Esse campo aqui está definido no plano. Então, tem aqui uma certa região R, em plano XY, limitada, né?
e eu tenho aqui um campo F, né? Agindo nos pontos dessa região E. Tá? Então, a densidade do campo por unidade de área a densidade do campo por unidade de área do campo, ou do fluxo, né? Melhor, é que esse campo representa um fluxo, né? É dada por, né? A gente denota assim, que é o divergente do campo F, que é derivada parcial de n em relação a x, mais o ponto xy, né? A densidade do fluxo, né? Ou, né, o fluxo por unidade de área. Tá errado o que eu falei aqui, né? A densidade do fluxo ou fluxo por unidade de área é dada por isso aqui, né? Que é o que a gente chama de divergente, tá? Bom, que é o que a gente chama de divergente do campo F. Então, mesma coisa, divergente está definida por qualquer campo, às vezes até em dimensão maior, né? Como aqui a gente está no plano, a gente vai estudar no plano, é a derivada da primeira função em relação a x, mais a derivada da segunda em relação a y, e assim vai sendo componente a componente, tá? Se tiver mais componentes, se o meu campo não for só bidimensional, tá? Bom, então, vamos ver um exemplo aqui. Considere os campos. A gente vai ver 4 campos aqui, tá? Vou colocar aqui os campos que representam fluxo de um gás no plano XY. Tá? Então, que representam, né? Vamos ver o que significa, né, essa informação, tá? Então, bom, a gente vai ver aqui 4 fluxos. Tá? O primeiro aqui, f de xy é uma constante xi mais uma constante yj. Então, esse é o primeiro que a gente trabalha. Bom, vamos ver aqui geometricamente o que está acontecendo, né? Quem é esse campo, xy. Então, ó, bom, eu vou fazer aqui, claro que o C pode ser positivo ou negativo, mas vamos pensar que o C, por exemplo, positivo. Então, isso aqui, na verdade, é um múltiplo do vetor posição, né? Então, vai ser um... Por exemplo, o campo dessa forma aqui. O zero vai dar só o zero, né? É um múltiplo do vetor posição.
pegar outra cor aqui para fazer mais campo. Então, um esboço desse campo é isso aqui. Bom, e aí o que a gente pode falar do divergente, né? Quem é o divergente de f? Bom, o divergente de f é a derivada parcial em relação a x da primeira componente, cx, mais a derivada parcial em relação a y da segunda componente. Ou seja, isso aqui vai dar c mais c, que é 2c. E aí o que acontece? Se o C for positivo, o que está acontecendo com o gás? Ele está se expandindo. A densidade do fluxo ela é o quê? Positiva. Então, ela vai aumentando. A taxa de variação do fluxo ela está aumentando. Então, se C é positivo, o gás está expandindo. Só que só faz sentido para gás, tá? Porque o gás ele tem essa parte de expansão e de compressão, Se o C for negativo, o gás está comprimindo. Comprimindo. Okay? Então, isso que vai dizer o divergente do campo. Tá? Então, no caso de um gás, se o divergente é positivo, o gás está se expandindo naquela região. Se for negativo, o gás está comprimindo. Tá? Para esse campo. Vamos ver agora outro campo. Então, essa parte que eu estou comentando aqui para vocês é mais aplicação física, tá? Mas ainda daqui a pouco a gente vai ver o teorema divergente e como relacionar para calcular o fluxo de um gás ao longo de uma região, ou ao longo de uma curva. A gente vai ver que eles estão relacionados. Segundo, considerar que f de xy igual a menos yi mais xj. Bom, lembrando que o campo f de xy, quando eu faço produto escalar com vetor posição xy, isso aqui dá o quê? Dá menos yx, produto escalar com xy, que dá menos yx mais xy, que é zero. Ou seja, ele é ortogonal. Ele é ortogonal a vetor posição, tá? Então, o esboço desse campo aqui, observa que ele tem, o campo tem a mesma norma, que o vetor posição, porém, ele é ortogonal. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, pegar o campo ao longo de uma circunferência, tá? Deixa eu colocar aqui quem é esse campo, Todos eles, ao longo da circunferência, têm o mesmo comprimento do vetor posição, tá? Um pouquinho maior, Se eu pegar uma circunferência aqui um pouco maior, então eu vou olhar para o vetor posição, essa distância aqui.
campo dessa forma, tá? A gente chama ele de campo rotacional, ou rotação, um campo de rotação. Bom, e aí o que acontece com o divergente? Divergente desse campo F. Então, vou derivar em relação a x, a primeira componente aqui. Eu vou somar com a derivada em relação a y da segunda componente. Então, isso aqui dá 0. Nesse caso, o que está acontecendo? O gás não está nem se expandindo, nem se comprimindo. Tá? Nesse caso, a gente fala que o gás esse campo, né, é incompressível. O gás não se expande. E nem se comprime, o campo, o fluxo é incompressível. Incompreensível. Então, se o divergente for 0, o campo vai ser incompreensível. Tá? Vamos ver mais um aqui, o terceiro. Igual. Bom, vou fazer só 3. Deixa eu ver qual que é esse aqui. YI. Que é a mesma coisa, né? Bom, quem é esse campo aqui, né? Aqui, eu vou pegar a componente Y, então, né? Os pontos que tiverem mesma componente Y, vamos gerar campos horizontais, tá? Então, aqui onde Y é positivo, digamos, aqui, observa o tamanho da componente Y, né? Esse valor aqui, eu vou estar com o campo para cá. Todos esses que tiverem quanto maior for a componente do Y, então aqui, por exemplo, é metade. Vai ser um campo horizontal, né? Porque é um múltiplo do vetor I. E se ele estiver aqui abaixo, né? Ele aponta para o outro sentido, porque aqui o Y é negativo, né? Então, vem mais para baixo. O campo aponta nesse sentido. Esse aqui é o campo que é chamado cisalhamento. Este tipo de campo é chamado de cisalhamento. Bom, o que dá o divergente do campo? Vou derivar em relação a x, a primeira componente, mais vou derivar em relação a y, a segunda componente, que é 0. Né? Então, isso aqui dá 0 também. O fluxo é incompreensível. Compreensível.
Então, esses aqui já são suficientes. Incompressível. Opa, coloquei errado, né? Incompressível. Incompressível. Colocando com N ali que não existe. Tá? Bom, então a gente vai usar o quê? A gente vai usar depois o teorema de Green para calcular esses fluxos. Tá? O fluxo do campo ao longo de uma região usando a densidade. Tá? Densidade do campo. A gente vai usar também isso para calcular a densidade de rotação. Tá? Vou colocar aqui e já vou definir o que é isso. Densidade de rotação de um campo. Então, eu vou definir essas duas coisas aqui. Daqui a pouco a gente vai usar esses mesmos 3 exemplos de campo, tá? Para verificar, né, qual que é a diferença do fluxo e da densidade. Né? O fluxo é o que está passando, né, por aquela região. E a rotação é o quê? Como esse campo agiria num objeto que estaria na direção vertical. Tá? Então, ó, vamos considerar que o campo, né, seja F de XY, M de XY e mais N de XYJ. Isso aqui é um campo, um fluxo, né? Fluxo de um campo. Então, isso aí. F, fluxo em uma região limitada Bom, rotação que este fluxo faz na direção vertical ao plano é definida por d-ρ n d-ρ x menos d-ρ n d-ρ y. Tá? Bom, se vocês lembram, né, o que significa isso? O que significa essa expressão aqui? A gente usava isso aqui para mostrar que o campo era conservativo, né? Se o d-ρ n d-ρ x fosse igual a d-ρ n d-ρ y, isso aqui era para dizer que o campo era conservativo, né? Então, se o campo for conservativo, isso aqui é zero. Tá? A notação que a gente usa para isso aqui, que é, eu coloquei aqui, né, rotação do fluxo faz na direção vertical. Tá? Aqui, depois a gente vai definir o vetor rotacional, mas isso aqui é o rotacional de F, produto escalar com o vetor K, tá? Direção vertical. Tá? Então, a gente, às vezes, escreve ele dessa forma. Por quê? Porque depois, na hora que a gente for trabalhar o teorema no espaço, né, que envolve o rotacional, aí sim vai aparecer as três expressões, não só essa aqui. Né? Lembra que quando eu estou num campo tridimensional, para o campo ser conservativo, eu tenho que ter derivada disso igual a isso e as outras duas também. Né? Quando eu troco depois d-ρ n e d-ρ z é igual à terceira componente, né, em relação a y, e a primeira em relação a z também tem que ser igual à terceira em relação a x, para campos tridimensionais, né? Mas aqui, no nosso caso, é bidimensional, tá? Ou melhor, eu vou... Aqui na verdade, é a densidade da rotação, tá? Eu coloquei errado. Rotação é aqui na... Bom, o que é isso? Vamos só definir aqui. Isso que eu coloquei aqui é a densidade, tá? Desculpa.
Então, a rotação, o que significa isso, né? Então, eu tenho aqui uma região R limitada, né? Eu tenho fluxo aqui. O que é essa rotação? Bom, vamos pensar que eu tenho um objeto aqui vertical, né? Como se fosse uma pá. Senta aí. Então, bom, o que esse fluxo faz? Ele está empurrando essa pá para algum lado ou não? Então, se eu ponho a pá aqui, observa que o fluxo vai empurrar ela nesse sentido. Então, ele está ocasionando uma rotação nesse eixo aqui. Tá? Ó. Viu? Eixo de rotação. Então, essa aqui é a ideia. Tá? Então, aí sim, a densidade, esqueci, né? Densidade de rotação, que é o que eu tinha colocado ali. Observa, eu só estou chamando isso, tá, de rotacional aqui, eu ainda não defini, mas basicamente é o que eu tinha colocado, né? A derivada de m em relação a x menos a derivada de m em relação a y, onde m e n são as funções componentes desse campo. Tá bom? Bom, então vamos ver o que acontece, né, com os três exemplos que a gente já viu na questão da densidade do fluxo, né? Vamos voltar lá. O primeiro que a gente viu foi o campo da forma f de xy igual a xi mais yj, né? Que é o vetor posição. Ah, faltou uma constante aqui, né? O c. Desculpa. Mais cyj, né? O campo que é o múltiplo do vetor posição, né? Então, ó, bom, a densidade de rotação que a gente indica dessa em relação à vertical, rotacional de F, produto escalar vetor vertical K, então é igual, bom, o m é a segunda componente, a derivada em relação a x de cy mais a derivada em relação a y da primeira componente, cx, ou seja, isso aqui dá zero. O que significa isso? Significa que a rotação aqui ela é nula, não está acontecendo. Esse campo não produz nenhum tipo de rotação na direção vertical. Tá? Este fluxo ou campo não produz nenhuma rotação na direção vertical. Bom, o segundo então eu estou comentando primeiro um pouquinho da aplicação para depois aí eu vou colocar o teorema de Green na versão geral e aí em relação para a gente determinar, né, quem que é a rotação do fluxo, né, e quem a densidade, ou a rotação, né, que é a integral da densidade, e quem que é o fluxo, também que é a integral da densidade do fluxo. Tá? Bom, o segundo exemplo, f de xy igual a menos y mais xj. Né? Então, de novo,
essa aqui é a notação por enquanto, tá? Que a gente está usando, só para ficar mais fácil. Então, eu vou derivar em relação a x, segunda componente, mais derivar em relação a y, a primeira componente. Isso aqui é o quê? Vai dar 1 menos 1, que também dá 0. Ou seja, esse campo aqui também não faz nenhuma rotação vertical. Tá? Também não produz nenhuma rotação na direção vertical. Ok? Opa, fiz conta errada, né? Que é menos, desculpa, e eu coloquei o campo aqui errado, né? Perdão. Tô achando estranho. Faltou constante C lá. Aqui, perdão. Lembra que tem a diferença, né? Eu calculei como sendo a soma. Ó, é menos CY e aqui é CX. Agora sim. Então, o que dá a derivada disso? Vai dar C menos C, que dá 2C. Isso, correto. E aí, o que acontece? Se o C é positivo, a gente tem uma rotação. Eu estava achando estranho porque esse campo, lembra o que é esse campo? Esse campo vai fazendo isso, né? Então, ele já tem um processo de rotação, né? Então, se C é positivo, tem uma rotação no sentido anti-horário. Então, o sentido positivo de rotação é sempre o sentido anti-horário. Professor, Oi? Nesse exemplo 2 que você passou antes, quando você só fez, que você fez F, X, Y, você não colocou esse C. Ah, não coloquei? Não. Ah, tá. Eu esqueci. Mas deixa esse aqui com o C, porque o C ele vai indicar qual é o tipo de rotação, se é sentido horário ou anti-horário. Eu esqueci lá, mas lá não tem tanto problema, tá? Mas é aqui. Tá? Que aqui ele vai dar o sentido de rotação. Lá, se eu não me engano, deu 0, né? No 2, para que a gente viu, estava 0. Né? Tá certo. Obrigado. Então, aqui a própria geometria dele já dá uma intuição para a gente, né? Então, se o primeiro campo ele é no sentido do vetor posição, né? Aqui o que ele está fazendo? Ele está já fazendo uma própria rotação, né? O campo. Se eu pego o campo ao longo de uma circunferência, observa que o vetor tangente vai girando na circunferência, né? Então, bom, se o C é positivo, a gente tem a rotação no sentido anti-horário, e se o C é negativo, tem uma rotação no sentido horário. Desculpa, eu esqueci lá de colocar o C, mas lá não influencia em nada, justamente porque o divergente é 0. E o terceiro... Então, essas questões são mais questões de notação. Então, se eu preciso resolver algum exercício, verifique o tipo, se está acontecendo uma rotação, se não está acontecendo uma rotação, qual é o sentido da rotação. É mais para isso que eu estou definindo essas coisas, tá? E o terceiro, que eu coloquei lá também, né? F de XY. Lá também eu acho que eu esqueci de colocar o C, né? Mas aqui eu vou colocar. CY, ou melhor, vamos colocar sem o C, o Y. Vou deixar sem o C aqui. Bom, o que acontece, né? Vamos calcular o rotacional de F escalar K. Então, é a derivada em relação
a x do que aparece aqui em y, que é 0, né? Menos a derivada em relação a y de y. Ou seja, isso aqui dá o quê? Menos y. Bom, aí, o que vai acontecer? Se o y for positivo, a gente tem rotação no sentido horário, né? Se o y, vou colocar separado aqui, tá? Se o y for negativo, a gente tem uma rotação no sentido anti-horário. Tá? Porque o y positivo aqui, isso aqui vai dar o quê? Vai dar negativo, né? Se y negativo, tem rotação no sentido anti-horário. Então é mais esse tipo de conceito. Vamos só lembrar quem que era esse campo aqui, o 3, né? O 3, só lembrar aqui quem que era esse campo 3. Campo 3, vou trocar aqui o pincel. Ele era um campo assim, né? Aqui é a mesma, como eu peguei o próprio y, né? É a mesma distância até a origem, né? O campo. Então, se eu coloco aqui um objeto aqui, ó, na direção vertical, o que vai fazer? Esse campo faz esse objeto deslocar nessa direção aqui, né? Ó, e fala aí no livro, né? Se eu vou pensar que isso aqui está na direção vertical, tá? Que deixa o K. Ou melhor, vamos fazer tridimensional aqui para ficar melhor. Ó, XY, Z, né? O meu campo é plano, né? Mas eu quero ver o que ele faz num eixo vertical. Então, ó, Y positivo, opa, menor um pouquinho, né? Maior, então cada vez maior, né? Então, bom, aqui se o y for positivo e para y negativo é nesse sentido aqui, né? Então, se eu colocar aqui, ó, vou pensar aqui, eu coloco um objeto aqui. O que vai acontecer? Se o y for positivo, vai ter uma rotação de sentido horário, né? Certo? Se eu for pensar aqui no plano XY, o que está acontecendo com esse objeto? Bom, ele está sendo empurrado, né? Para cá. Né? Se eu pôr o objeto aqui, essa parte está sendo empurrada em direção ao eixo X. Então, se eu colocar, vou pensar aqui, ó, o objeto aqui, ó, ele está sendo empurrado para essa direção, no sentido horário, quando o y é positivo. Quando o y é negativo, aí está aqui, ó, ao contrário, ele vai ser empurrado nesse sentido aqui. Ó. Se eu colocar ele, o objeto aqui, ele vai ser empurrado nesse sentido aqui, que é o sentido anti-horário. Tá? Então, aqui ele está empurrando para cá, sentido horário, quando o y é negativo, ele está empurrando no sentido anti-horário. Ok? Basicamente, é isso que está dizendo em relação à rotação. Rotação de um objeto aqui vertical, né? Em qual direção que ele vai girar. Ok?